Alô, meus queridos amigos e meus queridos irmãos deste mundo maravilhoso de nosso Deus. O vídeo de hoje destina-se ao fato que ocorreu em Curitiba em 1º de maio. Embora eu não esteja no Brasil há muitos anos, mas a gente começa a ouvir notícias do que acontece no país da gente e a gente acompanha também num certo sentido. O que ocorre no Paraná? O Paraná está enfrentando uma crise financeira muito grande. E uma crise financeira, como o Paraná enfrenta hoje, segundo economistas, ela não é gerada de um dia para o outro. É décadas de má administração que traz uma crise financeira do nível que temos no Paraná, um estado que tem o slogan "Aqui se trabalha". Muito bem. As imagens mostradas para o Brasil e para o mundo foram as mais vergonhosas que um país pode ter. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Professores sendo espancados publicamente. Vamos tecer um pequeno comentário sobre este assunto. Eu também estudei. E a minha professora, as minhas professoras, eu sempre entro em contato com elas ainda. Eu tenho 67 anos, ainda converso com a minha professora que encontrei em 1955. Sabe por que eu faço isso? Porque eu sou um homem de bem. Eu amo o professor. Eu respeito o professor. Eu vou lhes perguntar: quem neste mundo é maior do que o professor como profissional? Quem? É o professor que ensina o cientista. É o professor que ensina o advogado. É o professor que ensina o médico. É o professor, a professora, que ensina o economista. Se começamos a bater em professores na rua, em qualquer lugar, como vem acontecendo, se as gerações futuras, olhando para este episódio, desistam do magistério, o que será do Brasil? Hein? Eu vou dizer o que será do Brasil. É muito fácil de entender. De o professor ser massacrado pelo governo, eu não me admiro coisíssima nenhuma. Porque o antigo presidente do Brasil, que foi criado em São Paulo, ele não foi criado lá no mato, na roça, não. Foi criado em São Paulo. Não estudou. Ele não estudou. E ao ser perguntado sobre ter estudado, ele disse que foi a escola da vida. Quer dizer, em outras palavras, não vá à escola. Deixe que a vida te ensine. E chegou à presidência da República sem saber nada de nada. Inclusive, numa das suas declarações, ele afirma que o óleo é refinado na refinaria. Grande coisa, né? Ele disse um pensamento muito produtivo. Como ele chegou lá? Através da baderna, através do uso do operário. A pessoa que sucedeu ele também não tem nenhuma formação, não tem formação. O piloto, para pilotar um avião, ele tem que ter formação de piloto. Um engenheiro, para fazer um prédio, ele tem que ter formação de engenharia. Um advogado, para defender um caso, ele tem que ser
formado em leis. Um juiz, para julgar uma causa, tem que conhecer de leis em profundidade. Se a pessoa não estuda, tenha paciência, ele não sabe. Mas eles chegam ao poder através de quê? Da baderna da manipulação. Então, ao chegar no poder, qual é o respeito que eles vão ter pelo professor? Se eles, nos tempos que deviam estar na escola, estavam fazendo outras coisas, badernas, ele não tem respeito nenhum pelo professor. Então, da direção do país não respeitar o professor, eu não me admiro coisa nenhuma. Eles não têm vivência. Respeitar ao professor tem a ver com conviver com ele. Muito bem. O que aconteceu, o que mais me deixa intrigado e entristecido é o fato de policiais militares baterem em professores. Aí é que eu fico admirado. Porque um policial, ele é treinado em academias. É treinado em academias para defender a ordem. Professor não é bandido. Deixe-me perguntar, senhores policiais, algum político que defraudou o Brasil, que roubou o Brasil, apanhou da polícia? Não, né? Agora mesmo estão dizendo que pelo menos 100 candidatos, ou melhor, 100 políticos evangélicos estão envolvidos neste caso da Petrobras. Dizem que eles receberam dinheiro. 100. Eu estou falando do nosso povo, do povo evangélico. Eles apanham? Não. Mas o professor, que é o nosso segundo pai, a professora, que é a nossa segunda mãe, eles apanham. Inclusive o uso indiscriminado da força, como colocar o cão pitbull numa luta de professores e policiais. Vocês deviam saber que o pitbull é um animal que não se aplica a esse tipo de confronto. O pitbull é um animal terrível, muitíssimo violento. Eu estou falando isso porque eu tive um irmão morto por causa de cão. Você entende? O cão mordeu tanto meu irmão que ele acabou morrendo por causa disso. Então, eu sei o que eu estou falando. Vocês não sabem porque vocês não viram. Mas eu aqui, eu vivi. Eu sei o que é a dor de perder alguém porque o cão mordeu ele. Cão pitbull não se coloca nesse tipo de confronto. Então, quem colocou esses cães lá não entende de cão, não entende de trabalho policial, não sabe o que é um professor. Policiais. O professor, já disse, é nosso segundo pai. A professora, nossa segunda mãe. Se vamos desrespeitar o professor e a professora, a quem vamos honrar nesta vida? Me responda. A quem vamos honrar nesta vida? Porque nós temos que honrar alguém. Alguém que fica tirando de nós dia e noite. O Paraná está numa situação financeira tão horrível que eles têm que tirar, têm que tirar, têm que tirar, têm que tirar. E de quem? Do povo. Porque não sabem administrar. Eu não sou economista, mas eu entendo o que está acontecendo. Portanto, o mundo assistiu com tristeza o que aconteceu em Curitiba. Professores já no ocaso da vida, já no final da vida, se você não me entende, sendo espancado por policiais jovens.
Agora eu vou te dizer uma coisa. Eu falei como cidadão comum. Agora eu vou falar como pregador do Evangelho. Há muitos anos atrás, eu ouvi dizer que o inferno é mais ou menos assim, que Pilatos, que lavou as mãos no caso de Jesus, lá na eternidade continua lavando as mãos. Que ladrões que roubaram lá na eternidade, eles continuam com aquela sede incessante de roubar mais e mais e mais e mais. Então eu fico pensando que na eternidade, o mesmo cacetete que bateu no professor, vai bater no policial. Eu vou lhes dizer uma coisa que eu vi há muitos anos atrás, e até já citei num vídeo. Antes de eu me casar, eu estava com a minha esposa, então solteira ainda, na rodoviária de Curitiba, quando um senhor idoso, já no final da vida, cansado, esgotado desta vida que o brasileiro leva, sentou-se no banco da rodoviária de Curitiba, isso há mais de 45 anos atrás, e depois se reclinou e dormiu. E veio um policial jovem, ele não tinha mais do que 20 anos, e bateu nele impiedosamente. Até hoje isso me dói, senhor policial. Até hoje isso me dói. Eu me lembro que após o homem ter apanhado do policial, ele disse, tristemente, falando para si mesmo, no passado eu podia lutar com 2 destes, mas agora o tempo passou. Esta foi a amargura que saiu do coração daquele pobre homem. Se um policial não consegue fazer o trabalho dele, estude, se prepare. Seja um policial de verdade. Eu vou contar para vocês aqui um caso e vou encerrar. Aqui na América, um policial foi chamado para atender a um acidente. E ele foi lá e tinha um homem muito ferido. E ele fez o boletim de ocorrência, a ambulância veio, levou o homem, e ele procurou saber quem era o homem. O homem era um pequeno agricultor que tinha vacas, isso e aquilo, e era o único que trabalhava na fazenda. E agora, a fazenda não tinha quem trabalhasse. Era uma pequena fazenda. O que é que o policial fez? Todo dia depois do trabalho foi lá, alimentou as vacas, os cavalos, e cuidou da fazenda. Ele se tornou conhecido no mundo inteiro com essa história. Dá para se fazer o bem, mas a pessoa tem que desejar, de coração, produzir alguma coisa. Agora você, professor e professora, que me ouve, ouça o que eu vou te dizer. Em termos profissionais, ninguém é maior do que você. Nem o governador, nem senador, nem presidente de república, ninguém é maior do que você. Você é o maior homem do mundo, você é a mulher mais importante do mundo, você, o professor, a professora. E eu quero que alguém me diga que eu estou errado. Por favor, me diga. Eu perguntei, alguém bate no político que é até preso porque roubou? Não, ninguém bate. Mas no professor desprovido, idoso, eles batem. Portanto, peço a Deus que console o coração dos mais de 200 feridos em Curitiba. Peço a Deus que ajude as famílias também. Mas isso acontece quando a gente põe no poder uma pessoa que nunca esteve na escola. Ele não tem respeito pela escola. Ele nunca esteve lá.
Quer dizer, esteve de raspão, né? Sabe assinar o nome, né? E sabe Deus o que sabe mais, né? Que Deus vos abençoe. Que dê uma inteligência maior para o governador do estado do Paraná, que está numa situação dificílima. Como se diz em São Paulo, está na Paulistinha. Não tem saída. A não ser aumentar os impostos e tirar do povo. Isso até minha mãe sabe fazer. Que Deus abençoe a todos vocês que me ouvem. Aqui não vai nenhuma crítica pessoal a quem quer que seja, mas sim uma dor no coração pelo professor que no final da vida tem que passar por uma vergonha deste nível. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja. Amém e amém.